Como sair do piloto automático. A gente está fazendo uma série de lives nesse mês de abril, né? Foi que a gente começou. E essa de hoje, ela é sobre como sair do piloto automático na carreira. E tem uma série de lives sobre clareza de carreira nesse mês. Por quê? Esse tema ele é muito importante aqui na HBS, é uma das etapas que a gente trabalha justamente por conta de a gente viver muitas vezes muito desconectado, né? Sem muita clareza, às vezes a gente quer mudar, mas não sabe exatamente para onde, não sabe exatamente o que fazer. Então, a nossa expectativa é que essas lives te ajudem a ganhar mais clareza sobre o seu momento atual, sobre aquilo que te move, sobre a sua carreira, onde colocar energia. Então, esse é o nosso propósito aqui. No mês de maio a gente inicia um outro tema. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala de piloto automático, eu queria trazer de uma forma mais clara o que é isso na prática. Então, digamos que você está dirigindo o seu carro para uma outra cidade e aí você coloca o carro no piloto automático. Então, você vai lá e coloca qual é a velocidade que você quer, você permanece ali na pista que você quer permanecer e o piloto automático, ele faz o seu trabalho. Então, você não precisa ter uma preocupação de acelerar, não precisa ter uma preocupação de ficar segurando o volante, não precisa ter uma preocupação de se tá dentro da pista ou se não tá, porque tudo isso é feito pelo piloto automático do carro. Então, nessa situação, o que foi capturado? O que foi, né? O que você está deixando de fazer? Atenção. Então, nesse momento, a sua atenção, ela não está ali, né? Na atividade que você está executando. A sua atenção pode estar em outra coisa. Você pode estar conversando com a pessoa do lado, você pode estar fazendo alguma outra atividade. Claro que você vai estar prestando atenção no trânsito, porque é importante, mas você não vai estar 100% ali naquela mesma preocupação, porque tem um piloto automático ali fazendo o trabalho por você. E isso acontece na nossa vida o tempo inteirinho. Como que isso se dá na prática, né, hoje, assim, por que isso acontece? A gente vai precisar olhar aqui para a neurociência, porque, claro, o nosso cérebro, né, ele é o órgão do nosso corpo que mais consome energia, né, do corpo inteiro, ele é o órgão que mais consome energia. E aí, ele tem uma função principal. A função do nosso cérebro é nos manter vivos. Então, a função dele é sobrevivência. Veja, o cérebro, ele tá ali nessa função de sobrevivência, então, para ele, tudo o que exige a sua atenção gasta muita energia. E tudo que é desconhecido também gasta muita energia. Então, quando a gente precisa assumir o volante, né? Quando a gente precisa prestar atenção, tomar decisão, analisar alguma coisa, estar presente, o nosso cérebro vai estar gastando muita energia. Então, o piloto automático, o que ele é? Ele é uma forma natural do cérebro conseguir economizar energia. Então, por mais que a gente quisesse estar o tempo todo atento e presente no momento, o nosso cérebro ele ia, de alguma forma, arrumar algum jeito de dizer, não, mas vamos entrar aqui num piloto automático para economizar energia. E muito provavelmente, se a gente continuasse, né, se a gente ficasse nesse tempo, né, nesse nível de atenção o tempo todo, a gente se sentiria muito mais cansado. Então, por isso que o piloto automático ele também tem a sua função. É aquele momento em que a gente executa as mesmas coisas tantas vezes que a gente não precisa pensar nelas para executar. Então, por exemplo, quando a gente vai escovar o dente, a gente já não precisa mais pensar, eu tenho que pegar a escova, eu tenho que pegar a pasta de dente, eu tenho que molhar, enfim, não sei qual que é a ordem que vocês costumam usar aí. Tenho que levar em direção à boca, tenho que fazer os movimentos. A gente não precisa mais mandar esse comando para o nosso cérebro, porque ele automatizou esse processo. E é exatamente isso que acontece, né, no nosso dia a dia. A gente automatiza muitas coisas. Então, por exemplo, às vezes, quantas vezes aí, você me contem aqui nos comentários,
Quantas vezes vocês já passaram pela situação de sair de casa, né? Você faz exatamente o mesmo trajeto para o trabalho todos os dias há 5 anos, por exemplo. E aí, você saiu de casa, fez o trajeto, e aí você não lembra se você fechou a porta da sua casa, você não lembra o que você viu no caminho, você não lembra quem você viu no caminho, você não lembra nem de ter feito aquele caminho, você só chegou na empresa que você trabalha de uma forma automática, sem atenção. Então, é exatamente isso que acontece, né, quando o piloto automático ele tá ali ligado. Então, para a gente entender que existe sim, né, essa importância, né, e para o nosso cérebro da gente ter esse piloto automático que tá ali ligado, mas também, né, tem esse outro aspecto que a gente vai falar agora, que é um pouco mais negativo, né? O que acontece se a gente está no piloto automático o tempo todo? A gente começa a reagir. Então, a gente só reage às situações ali. A gente começa, às vezes, a sentir um excesso de cansaço, um excesso sabe? Parece que as coisas não estão fazendo muito sentido. Por quê? Porque quando a gente não está com a nossa atenção presente, é justamente isso que acontece. A gente acaba não vivendo aquela experiência de uma forma mais integral, né? Uma forma mais completa. Então, a gente acaba sentindo essa sensação de que as coisas estão passando, né? Simplesmente só acontecendo e a gente está assistindo tudo como se fosse um telespectador da própria vida. Então, o piloto automático, né, ele é importante para algumas coisas, mas para outras não. Para outras ele realmente vai nos colocar num estado de desconexão. E esse estado de desconexão, ele é bastante perigoso, porque é o momento em que a gente começa a não ver muito sentido nas coisas, é o momento que a gente começa a achar que parece que a vida de todo mundo tá boa, menos a minha que não. Enfim, entram vários aspectos aí que a gente vai falar um pouco mais agora. Então, quando a gente fala, né, da atenção, é importante a gente dizer que a gente vive numa era em que a nossa atenção é o ativo principal. Porque todo mundo está disputando a nossa atenção, sejam plataformas, sejam redes sociais, seja aí o algoritmo, né, as empresas, negócios, enfim, todo mundo está disputando a nossa atenção. Nunca foi algo que foi tão falado assim durante, né, toda a história sobre a nossa atenção, sobre direcionar a nossa atenção. E o que acontece quando a gente não está sendo a pessoa que está ali direcionando a nossa atenção? Outras pessoas vão direcionar pra gente, outras pessoas vão dizer, né, o que a gente vai ter que prestar atenção. E isso vai, aos poucos, nos distanciando cada vez mais daquilo que a gente quer de fato para nossa vida, porque existe alguém que está ali direcionando para os seus interesses, que não necessariamente são os nossos. Então percebe que tem, né, essa questão hoje da nossa atenção estar sendo o tempo todo capturada ali. Então esse é um ponto também bastante importante. Quando a gente não direciona a nossa atenção, alguém vai direcionar ela por nós, e aí como consequência a gente vai só reagir, a gente vai nos distanciar cada vez mais de uma vida, né, de que a gente busca, ou enfim, de atingir nossos sonhos, ou de viver de acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que é importante para nós. Então, vocês sabem, né, aqui na IHBS a gente fala muito da importância da gente direcionar a nossa atenção, da gente conseguir estar presente, porque a presença hoje em dia, né, nessa era digital, ela é cada vez mais rara. E por isso que a gente precisa estar com essa atenção, né, com a presença mesmo. Existem alguns motivos que nos colocam nesse estado, né, de piloto automático. Não é apenas algo que simplesmente aconteceu, né? E eu falo aqui principalmente dessas atividades que exigem da gente mais atenção, né, no dia a dia,
não essas que podem facilmente ser automatizadas, mas por que a gente entra no piloto automático e às vezes a gente deixa até de começar um novo projeto que a gente queria muito, né? Ou a gente deixa de seguir ali, de repente, algum hábito que a gente queria muito, né? Ai, quero muito me exercitar, sei da importância disso para minha vida, mas não consigo trazer isso, eu não consigo fazer, não... enfim, tem, né, inúmeras coisas que às vezes a gente quer, mas a gente não consegue sair desse piloto automático e realmente tomar a decisão e seguir esse caminho. Então, um deles é a sobrecarga mental, porque muitas vezes a gente está mas tão sobrecarregado, a gente tem tantas coisas ao mesmo tempo que a gente está tentando dar atenção, a gente tem esse excesso de estímulos externos e a gente está tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai mandando uma mensagem para o nosso cérebro que é mais uma coisa que não. Então ele não vai querer ter mais coisas para ter que lidar, ao mesmo tempo ele vai tentar olhar para tudo que ele precisar e puder automatizar para economizar energia. Lembra? O nosso cérebro, ele precisa dessa economia de energia, porque ele, por si só, já gasta muita energia, né, do nosso corpo. Então, ele vai, né, no instinto de sobrevivência, ele vai dizer o que eu posso evitar aqui, colocar a minha atenção. Tudo o que a gente inicia, tudo que é novo, tudo que é desconhecido, exige uma atenção extra. Então, tudo que é algo assim, eu, por exemplo, quero iniciar um projeto novo, eu nunca fiz aquilo. Então, é algo que vai exigir a minha atenção, vai exigir a minha presença, vai exigir energia do cérebro, né? Um novo hábito, da mesma forma, também vai exigir mais energia do cérebro. Então, como que, né, isso se dá? O nosso cérebro olha aquela quantidade de coisas e muitas vezes ele vai preferir o quê? Eu vou rolar o feed aqui porque parece descanso, mas na verdade não é. Né? A gente pensa que está descansando quando está ali, porque na verdade a nossa atenção que está sendo utilizada, nesse caso, é a nossa atenção passiva, não é a atenção ativa, né? Ou seja, a atenção que a gente não precisa fazer um esforço, mas de qualquer forma é uma atenção, né? Porque a gente está ali lidando também com uma mais sobrecarga mental, e é por isso que a gente também às vezes se sente muito cansado no fim do dia e não entende exatamente por quê, mas é justamente por conta desse excesso, né, de estímulos, excesso de informações. E aí a gente também tem muitas vezes o medo do desconhecido. Quando a gente tem o medo do desconhecido, o que acontece também, né? A gente tem dentro, né, da nossa mente algumas vozes que vão também nos proteger. A função delas ali é buscar nos proteger do desconhecido, buscar nos proteger, né, de coisas que possam ser uma ameaça para nós. Então, quando a gente tá com medo, né, essas vozes elas se intensificam no nosso ouvido e a gente começa a ouvir, né, muito mais aquilo, não, talvez isso aí seja muito arriscado, talvez não, né, você não deva fazer isso. O que a gente faz nesse caso, né? A gente tira a nossa atenção porque a gente quer evitar muitas vezes lidar com aquilo. Então a gente tira a nossa atenção e a gente acaba entrando às vezes no piloto automático. Essa evitação faz a gente realmente fazer outras coisas que não são necessariamente aquilo que a gente quer fazer. Então a gente entra, né, de novo aí nesse piloto automático por conta do medo do desconhecido. Às vezes também a gente tem motivações que são primárias dentro aí da nossa forma de viver. E uma delas é o pertencimento. Então, pertencer, né, se sentir visto, tudo isso é algo tão intrínseco nosso e de todos os seres humanos que às vezes a gente se adapta, né, ao cenário, se adapta ao que é esperado de nós, né, se a gente acha que existe uma expectativa ou se existe no inconsciente coletivo algo que diz que isso, né, é o que precisa ser feito, a gente vai adaptando muitas vezes a própria vida
e vai se desconectando daquilo que realmente é importante para nós. Então, a gente acaba de novo entrando no piloto automático, ou seja, tirando a atenção daquilo que importa, né, e deixando a vida, às vezes, nos levar. A gente vai, né, se adaptando, vai dizer, não, tudo bem, faço essa concessão aqui, faço essa mudança ali, faço, né, vou abrindo espaço aqui para o que a vida vai me levando, né, assim, me lembrei agora do Zeca Pagodinho aqui, deixa a vida me levar. E aí a gente sai, né, desse estado de consciência, de tomada de decisão mesmo. E aí a vida vai só acontecendo. E esse é um dos principais pontos que as pessoas costumam falar, né, antes de morrer ali, que são arrependimentos de terem vivido, às vezes, uma vida muito no piloto automático, né, uma vida muito desconectada do que elas queriam de verdade. Então, a importância da gente entender isso desde já e fazer, né, enfim, as mudanças ali. Só tomar uma aguinha aqui. As mudanças necessárias para isso. Também, enfim, existem várias questões que nos colocam no piloto automático internas, né? Tem a autocrítica também excessiva, e aí para não lidar com a situação a gente se desconecta. Enfim, né, existe a falta de clareza também, quando a gente não tem clareza do que a gente quer, de qual que é o próximo passo para alcançar o que a gente deseja, a gente também vai se desconectando e às vezes vai dispersando a nossa atenção. Então, é importante a gente falar aqui, né, que tem algumas palavras que são chaves quando a gente fala em piloto automático, né? É atenção, é desconexão, né? Ou conexão, mas enfim, nesse caso desconexão, essas questões internas, então tudo isso, né, corrobora muito para nos manter nesse estado de piloto automático. Mas também existem os aspectos externos. Existe muitas distrações digitais que a gente já conhece, então as redes sociais, esse excesso de notificações, mensagens, interrupções, tem também esse estilo de vida moderno que a gente vive, que é muito acelerado. Então, o que acontece nesse caso, né, que a gente tem, parece que essa sensação de que tem muita comparação, tem muito estímulo, tem muita informação para ser processada. Tudo isso vai nos diminuindo o tempo de pensar. Quando a gente não tem tempo para pensar, a gente já está entrando no piloto automático. Porque lembra, o piloto automático justamente nos tira ali a atenção, nos tira, né, essa necessidade de estar ali realmente pensando, tomando decisão, analisando. Então, quando a gente não tem tempo para pensar, automaticamente a gente está entrando num estado de piloto automático, porque a gente não está tendo aquele tempo nem de refletir, né? A reflexão, ela é muito importante para nós, e quando a gente não tem esse tempo de refletir se aquilo de fato, né, é algo importante, relevante, a gente acaba só reagindo, né? A gente acaba não tomando as decisões, ou a gente acaba evitando, a gente acaba realmente não indo para esse lugar de assumir mesmo, né, as decisões, justamente porque o interno, né, a gente tem muitas questões que estão ali o tempo todo também nos levando para um lugar de menos ação, né, de mais automatismo, e a gente olha o externo também. Então, tudo parece que está corroborando ali para nos manter no piloto automático. Então, mais do que nunca, a gente precisa trazer a nossa atenção, né, de uma forma intencional. Quando a gente traz a nossa atenção de uma forma intencional, aí a gente consegue sair desse piloto automático, principalmente para o que precisa, né, principalmente para o que exige a nossa atenção e principalmente, né, para o que a gente quer dar, né, esse direcionamento aí na nossa vida. Quando a gente tá nesse piloto automático por muito tempo, a gente começa a ver que no longo prazo existem consequências que são muito negativas. A gente começa a perder a clareza sobre o que a gente quer, a gente começa a perder a direção, a gente começa a perder a satisfação, a gente começa a ter uma sensação de
parece que falta de propósito, indo em direção nenhuma, sabe? Caminhando sem saber onde aquilo vai chegar, porque justamente, né, a gente não tá colocando a nossa intenção, a nossa atenção, a nossa, né, conexão com aquilo que realmente importa para nós. Então, na carreira, né, é exatamente isso que acontece. Quando a gente começa a executar as atividades sem pensar muito, né, só fazendo elas ali de uma forma muito automática, sem ter um envolvimento de fato com aquilo que eu tô fazendo. E claro, tem coisas que a gente vai ali, preciso fazer uma planilha XPTO. Às esse a gente sabe muito fazer aquilo, a gente vai conseguir fazer aquilo de uma forma mais automática e tá tudo bem. Mas quando a gente fica num estado desse automatismo o tempo todo para todas as atividades, a gente vai sentir uma desconexão, sim. A gente vai sentir que parece que tá faltando alguma coisa, parece que não tá valendo a pena. Então, na carreira, isso se dá muitas vezes no dia a dia, naquela falta de interesse, naquela falta de motivação, sabe? Naquela sensação de estagnação, aquela sensação de que parece que a carreira tá indo para uma direção que não é a direção que eu tô, né, querendo, ou é a direção que eu esperava. Então, o piloto automático na carreira, no curto prazo, ele se dá muito assim, né? Nessas pequenos incômodos diários que vão, às vezes, ganhando mais força, e aí a gente começa a reclamar, né, com um desejo muito genuíno de tentar aliviar aquele incômodo. Então a gente reclama, né, aí a reclamação começa a virar algo natural. Aí a gente se sente cansado. Aí a gente começa a normalizar o cansaço. Porque é normal viver cansado o tempo todo. É normal reclamar o tempo todo. E às vezes a gente está num ambiente em que outras pessoas também vivem reclamando. Vivem, não, porque trabalho é mesmo sofrimento. Trabalho é isso mesmo, só serve para pagar as contas. Privilégio de poucos trabalhar com algo que se gosta. Então, tudo isso acaba corroborando, né, para que esse dia a dia se torne ainda mais pesado. E quando o dia a dia tá muito pesado, a gente não vai ter prazer de viver aquele dia a dia, né? E às vezes a gente tá tão, sabe, esperando o extraordinário, esperando as férias, esperando o feriado, esperando o final de semana, esperando aquele momento que vai nos tirar dessa situação, desse incômodo constante, que a gente não consegue perceber que a gente tem responsabilidade, sim, sobre a nossa rotina, né? Sobre trazer para nossa rotina mais atenção, trazer mais intenção, trazer mais conexão com aquilo que faz sentido. Então, né, é desafiador, sim, porque a gente tem, né, inúmeras coisas ali, mas às vezes é entender, será mesmo que eu preciso dar conta de tudo? Será que eu preciso me virar aqui nos 30 para tentar dar conta de tudo e, né, ser essa pessoa que é quase um super-herói ali, que faz tudo e aguenta tudo e dá conta de tudo? Ou será que dá para viver um pouquinho diferente? Será que dá para trazer algumas pequenas pausas? Será que dá para trazer, né, essa consciência mesmo? Porque qual que é o grande ponto aqui? Quando a gente tá nesse piloto automático, a gente não consegue perceber as sensações. Então, às vezes, a gente tá super tensionado, a gente tá com o corpo tenso, assim, vai tocar no ombro, o ombro tá duro, tá dolorido, né? A gente não consegue perceber que tá com uma palpitação aqui no peito, a gente não consegue perceber que a respiração, ela tá curta, porque a gente tá naquele estresse constante, naquela ansiedade constante, e a gente tirou a atenção do corpo. E aí, quando a gente tira a atenção do corpo, a gente não consegue nem perceber, né, o que tá, de repente, nos causando algum incômodo, pra gente perceber, né, ter essa autopercepção, dizer, opa, peraí, tem uma questão aqui que o meu corpo tá me avisando e eu preciso olhar, né, tem um incômodo, tem um desconforto, enfim, tem alguma questão ali. Então, trazer a atenção é como se a gente fosse um observador, né? Como se a gente estivesse fora da nossa mente, fora do nosso corpo, estivesse aqui, né? Sabe uma mosquinha na parede que está observando tudo o que está acontecendo ali,
é como se fosse isso, né? A gente traz essa consciência, enfim, né? Essa autoobservação, que vai olhar e vai entender, opa, peraí, começou um pensamento. Esse pensamento vai me levar para onde? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles estão muito enviesados nos nossos vieses inconscientes. E o que é isso? São padrões que a gente adota. E o padrão da negatividade é um deles, é um dos padrões que a gente mais acaba adotando no nosso dia a dia como uma forma de proteção. Então a gente está ali tentando se proteger, mas na prática o que a gente está fazendo é ruminando situações, é tentando pensar no pior cenário possível, é tentando antecipar possíveis coisas que podem dar errado, e tudo isso vai causando muito cansaço e vai nos colocando num piloto automático, porque a gente o pensamento, ele não é uma realidade, ele é uma narrativa. E a gente confunde, a gente acha muitas vezes que aquele pensamento, ele é a realidade, que é ele, né, que realmente está ali ditando a realidade. E quando a gente está tão identificado com esses pensamentos, o que acaba acontecendo é, a gente acaba achando que eles são verdade e a gente acaba às vezes sofrendo muito mais, né, no nosso dia a dia. Então, trazer essa atenção para o presente, né, para os pensamentos, para as reações do corpo, né, para o dia a dia, para o que eu tô fazendo, já né, eu diria inclusive que é o principal ponto para sair do piloto automático, né, trazer essa atenção. Sabendo, é claro, que o piloto automático ele vai vir em alguns momentos, mas sempre que a gente tem essas ferramentas, a gente consegue retornar. Aí a gente consegue, beleza, esse pensamento não é verdade, então deixa eu retomar minha atenção aqui, né, para o momento presente, deixa eu questionar esse pensamento, deixa eu olhar para o meu corpo, por que tá tão tensionado aqui, deixa eu trazer mais relaxamento aqui. Então, a gente começa a dar pra gente mesmo o que a gente precisa quando a gente começa a trazer essa autopercepção. E a autopercepção, ela muda tudo, inclusive a nossa sensação, né, de esgotamento ou de cansaço do dia a dia, porque a gente consegue trazer mais atenção e a gente sai só, né, daquela mente barulhenta o tempo todo, e a gente consegue trazer a atenção ali para o presente, inclusive para as nossas atividades ali no nosso dia a dia, né, quando a gente está trabalhando e a gente está ali extremamente, né, desconectado. Isso também tem um ponto importante, né, quando a gente fala dessa desconexão no trabalho, existem muitas culturas que normalizam essa desconexão. Então, quando a gente acaba, muitas vezes, né, no dia a dia, se desconectando das emoções, percebe, né, que no trabalho a gente normalizou muito desconectar das emoções, desconectar do corpo. Então, a gente não fala disso, né? Nossa sociedade fala muito da razão, da mente. E aí a gente acaba entrando nessa cilada de ficar muito na mente e de não conseguir trazer atenção para o nosso dia a dia, de não conseguir trazer essa sensação de que eu tô no comando, né? Eu tô consciente das minhas decisões, eu tô consciente daquilo que eu tô fazendo, eu tô consciente do meu corpo. Então, olha só como que faz diferença a gente trazer essa autopercepção para o nosso dia a dia e questionar também essa cultura que muitas vezes normalizou demais essa desconexão. E por sorte, hoje a gente tem falado mais sobre saúde mental, a gente tem falado mais, né, sobre presença, sobre desacelerar em alguns momentos, sobre fazer pausas, porque isso muda completamente a forma como a gente vive o nosso trabalho e a forma como a gente vai guiando a nossa carreira, né, na direção que a gente gostaria. Então, como que a gente sai, né, vai cada vez mais trazendo essas ferramentas para sair do piloto automático? Como a gente falou aqui, o piloto automático, ele não é 100% ruim, né? Ele é importante para a gente economizar energia. Nosso cérebro precisa economizar energia, logo, né, ele precisa automatizar algumas tarefas ali no dia a dia. Então, entender
que a gente nunca vai eliminar o piloto automático, já é uma premissa principal que a gente precisa conversar, porque, né, na prática, mesmo que a gente traga ali atenção, vai chegar um momento em que a gente vai perceber que vai se sentir muito mais cansado, né? Quando a gente inicia um hábito novo, né, percebe que a gente tá naquele momento de muita coisa nova, então a gente precisa colocar muita intenção, muita energia, né? Precisa ter um sistema todo que funcione a nosso favor para a gente conseguir criar um novo hábito, né? E da mesma forma trazer a atenção, porque é como se fosse um hábito novo que a gente estivesse criando. A gente está trazendo atenção e a gente vivia até então desatento, desconectado, então a gente começa a trazer a atenção, logo a gente vai começar a se sentir um pouco mais cansado mesmo nos primeiros dias, justamente porque a gente está aprendendo, né, a lidar, né, com essa nova forma de observar, de olhar a vida. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente escolhe, né, onde o piloto automático ele pode e deve fazer sentido e onde não, onde precisa da nossa intenção, da nossa decisão, da nossa ação. Então, esse também é um ponto aqui bem importante. E a gente precisa entender também que a atenção, ela é limitada. A gente não tem foco e atenção infinitos. A atenção, ela é limitada mesmo, né? O nosso foco, ele é treinável. Então, cada vez mais a gente consegue trazer o foco quando a gente vai treinando ele para a gente ir aumentando aos poucos a nossa capacidade de focar, né? Mas, mesmo assim, tanto o foco quanto a atenção, eles são mais limitados. Não dá pra gente estar presente em tudo. Então, né, aqui eu acho que vale fazer uma pergunta bem importante. O que hoje na sua vida já não pode mais ficar no piloto automático? O que hoje na sua vida, né, exige da sua atenção e você precisa trazer essa atenção de uma forma mais consciente, mais intencional. Então, isso também já traz ali um ponto bem importante, porque as tarefas repetitivas, tudo bem, né? A gente vai estar trazendo mesmo um piloto automático, mas aquilo que são conversas importantes, decisões de carreira, momentos de posicionamento, tudo isso vai exigir mais da sua atenção e é importante que você traga a sua atenção. Porque, por exemplo, se você vai conversar com um chefe, né, enfim, com o seu gestor, vai ter um momento que você vai fazer uma apresentação, não dá para ficar ali no piloto automático. É importante trazer a atenção para que esse momento você consiga, né, trazer realmente mais pensamento crítico, mais uma decisão mais clara, enfim. Identificar também, né, um outro ponto, o segundo ponto é identificar aonde que você se desconectou e que talvez isso esteja te trazendo, né, essa sensação né, no seu dia a dia. Então, o que hoje você percebe que está muito desconectado, está muito no piloto automático, está funcionando muito sem a sua presença hoje, né, sem a sua atenção de fato, e poderia ser diferente, poderia, né, de repente, ter uma atividade ali que você tá tentando só finalizar rápido e você poderia, né, cumprir aquilo com mais atenção, né, enfim, mais cuidado, como que você poderia deixar de ignorar alguns incômodos, como que você poderia entrar nas conversas com mais presença, né, com mais consciência também. Então, esse também é um outro ponto ali bastante importante. Quando a gente não tem consciência do porquê a gente faz o que a gente faz, a gente acaba, né, desconectando ali a nossa atenção. Então, trazer a nossa atenção, né, sair do piloto automático, exige a gente ter clareza do porquê. Sem clareza do porquê, às vezes a gente tem clareza do que eu tô fazendo, né? Eu sei que eu tô fazendo isso, aquilo. Mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô fazendo essa atividade no meu dia a dia, no meu trabalho? E se às vezes isso não tá claro para você, às vezes alguém te passou, mas você não entendeu por que aquilo deve ser feito, trazer esse porquê, perguntar em vez de só sair executando, né? Isso faz uma diferença enorme. Quando a gente traz o porquê, o nosso porquê, e o porquê no nosso dia a dia,
isso faz uma diferença muito grande. A gente consegue também trazer mais presença, esse porque ele fica mais claro, ele traz uma motivação maior também, e a gente precisa ter motivação ali para fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, ter clareza do porquê é um outro ponto, assim, fundamental. E se você, de repente, né, quer se posicionar, entendeu que posicionamento é um ponto importante para sua carreira, para o seu trabalho, né, e isso tem ficado mais na evitação, né, mais naquele lugar do medo. Como trazer isso? Fazendo pequenos atos ali, né, pequenos momentos de posicionamento, às vezes fazer uma pergunta, né, fazer ali enfim, pedir um ponto de vista, conversar com alguém, trazer isso de uma forma intencional, já muda também completamente a forma como você traz esse posicionamento com mais presença, com mais clareza, com mais intenção. Se reconectar também com o que importa, trazendo rituais, pequenos rituais para o seu dia a dia. Então, como que você consegue trazer, né, ao invés de ficar tudo no piloto automático, que parece que tudo tem a mesma prioridade, ou tudo tanto faz, como que eu consigo trazer, né, essa reconexão, esses pequenos rituais para o meu dia a dia, eu consigo trabalhar, né, com ambição, com foco, porque essas coisas são importantes, mas ao mesmo tempo eu também consiga, né, olhar, para mim é importante estar junto com as pessoas, por exemplo, né, isso é um caso real, eu gosto muito de estar junto com as pessoas. Então, como que eu posso me reconectar com isso, trazer mais isso para o meu dia a dia, de uma forma que isso me reconecte com o meu porquê, isso me reconecte com aquilo que me motiva, né? Porque uma rotina no piloto automático, ela tem pouco daquilo que nos motiva e muito daquilo que parece, né, muitas vezes um grande peso. Então, trazer essa reconexão é importante, sem esquecer, né, de trazer essa auto-observação para os pensamentos e para o corpo, porque o momento que a gente está muito tensionado, né, muito se identificando com os pensamentos, a gente deixa de trazer atenção e a gente vira, né, automaticamente, a gente entra nesse piloto automático sem perceber. E o piloto automático, ele funciona assim, a gente não percebe. Diferente do carro que a gente liga, a gente aciona o piloto automático, quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente está no nosso trabalho, a gente não percebe, a gente só vai, né, só vai andando, só vai seguindo, só vai trabalhando e continua ali, mas a gente não presta atenção, né? A gente não presta atenção que a rotina virou um grande piloto automático. A gente só consegue sentir o incômodo, né? As consequências desse piloto automático, mas a gente não consegue muitas vezes perceber que ele já se instaurou ali na nossa vida. Então, é isso, né? Aceitar que o piloto automático ele vai estar em alguns momentos, em outros não, né? Ele vai oscilar muitas vezes, porque vai ter momentos que vão exigir da gente estar ali, né? Lidar com situações desconhecidas, com situações difíceis, com situações que mexem muito com a gente, e nesses momentos a gente acaba acionando o piloto automático para não lidar, né? Ou seja, a gente tira a nossa atenção ali para não lidar com aquela situação muitas vezes, mas quando a gente tem essa auto-observação, a gente consegue voltar e dizer, opa, peraí, o que exige minha atenção e o que eu posso fazer no aqui e no agora? Porque sempre existe uma alternativa. Às vezes a gente quer reclamar para aliviar o desconforto, mas a reclamação não vai resolver. A reclamação, ela muitas vezes vai nos pesar mais, vai pesar mais o nosso dia a dia. Então, trazer, né, pro nosso dia a dia essas pequenas perguntas mesmo, sabe? O que eu posso fazer de diferente hoje? O que eu posso fazer para aliviar esse incômodo, né? Para sair um pouco disso ou para resolver essa situação. Porque quando a gente também às vezes quer só aliviar o desconforto, a gente vai correr para coisas que são, né, prazeres instantâneos, mas não necessariamente vão fazer a diferença na nossa carreira no longo prazo. Então, ter essa consciência é super importante para que a gente possa sempre assumir, tá, né, sendo a pessoa aí que direciona a carreira, que direciona o nosso trabalho, que direciona, né, aquilo que a gente quer viver e não só deixa as coisas acontecerem, não só, né, deixa as coisas
acontecerem ao acaso. Então, o piloto automático, ele não significa estar parado, né? Piloto automático, ele significa quando você, né, não está direcionando, você está ali simplesmente reagindo, e existem formas da gente trazer mais presença, apesar, né, de ser mais desafiador mesmo nesse mundo moderno que a gente vive, mas eu acho que assim, esse que é o principal ponto, é justamente por isso que a gente tem que estar cada vez mais atentos, e é por isso que a gente tem que justamente ser, né, ir contra a maré nesse caso, porque o mundo todo, né, tudo ao nosso redor está nos puxando justamente para o contrário, está nos puxando para a desconexão. E aí a gente, assumindo, né, essa postura de protagonismo, a gente consegue trazer de volta aquilo que faz sentido, a gente consegue trazer de volta uma rotina, né, e decisões de carreira mais alinhadas com aquilo que a gente espera, mais alinhadas com o nosso porquê, mais alinhadas com o que realmente vai nos trazer, né, mais felicidade, mais motivação ali para o nosso longo prazo. Então, trazer, né, para a nossa rotina, para as nossas escolhas, para a construção da nossa carreira, a nossa atenção, a nossa intenção e a nossa conexão. E o papo de hoje era isso. Na semana que vem a gente tem mais uma live às 7 da manhã aqui, e eu espero encontrar vocês aqui. Depois me contem aqui na DM o que vocês acharam do papo de hoje, e a gente se vê em breve. Até mais!